Olá pessoal, aqui eu vou começar falando dos coeficientes as medidas de associação, né? Vou começar pelo coeficiente de contingência modificado, tá? Esse coeficiente tem as seguintes características: ele vai medir a força de associação entre duas variáveis categorizadas, né? Duas variáveis qualitativas, né? As medidas de associação são da estatística exploratória, da estatística descritiva. O que isso quer dizer? Que ela está descrevendo ali os dados que você observou. Ela não é um dado inferencial, ela não está querendo extrapolar, não é um dado que quer falar sobre a população. Você pode usar também, por exemplo, às vezes você faz um teste Q quadrado. O teste Q quadrado vai dizer que se existe ou não associação. Depois você pode fazer uma medida de associação, né, como essa que a gente vai aprender aqui, para tentar ver ali como que foi a intensidade da associação dentro da sua amostra. Né? E o valor dessa medida vai ficar sempre entre 0 e 1. Né? Então, quanto mais perto do 1, maior vai ser o grau de associação, e quanto mais perto do 0, mais fraca vai ser essa associação. Tá certo? Vamos lá. A fórmula para esse, já vou partir para a fórmula aqui direto, é esse Czinho asterisco, porque ele é o coeficiente de contingência modificado. Não vou falar sobre o coeficiente de contingência aqui no curso, porque ele é meio inútil. Esse modificado ele é, digamos, o coeficiente de contingência melhorado. Ele vai utilizar do Q quadrado, certo? E vai fazer aqui de tal forma que esse Q quadrado fique entre o valor entre 0 e 1, né? Sendo que K, a gente tem além do Q quadrado aqui, N, que é o tamanho da amostra, e K. K é o menor valor entre o número de linhas da tabela e o número de colunas, né? Quando a gente faz a tabela de contingência ou a tabela de dupla entrada. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Aqui nós temos, neste caso, duas variáveis, né? A fumante e a ansiedade. Certo? São duas variáveis categóricas, né? As categorias sim, não, em ambos os casos. Né? Então, dos fumantes aqui da minha amostra, 15 são ansiosos e 7 são não ansiosos. E entre os não fumantes, 6 são ansiosos e 10 são não ansiosos. Parece ter uma certa associação aqui, porque os fumantes são mais ansiosos aqui do que os não fumantes são menos ansiosos. Parece haver, né, olhando só essa tabela. Então, a gente vai precisar calcular o Q quadrado. Lembrando que o quadrado são os valores observados menos os valores esperados, elevado ao quadrado dividido pelos valores esperados. Né? Você faz isso para cada uma dessas casinhas e soma os valores. Né? Vamos fazer aqui para vocês verem como é que faz. Né? Aqui está a fórmula do Q quadrado. E então a primeira coisa que eu vou precisar é dos valores dos totais marginais, ou seja, o total da linha aqui 15 mais 7, o total de fumantes são 22, o total de não fumantes é 6 mais 10, 16. E o total de ansiosos é 15 mais 6, 21, e de não ansiosos 7 mais 10, 17, somando o total da minha amostra de 38, né? Então, como que a gente vai calcular os valores esperados? Para calcular os valores esperados, eu preciso desses totais marginais aqui, né? Porque é o total da linha vezes o total da coluna, dividido pelo total geral, né? Pegando aqui somente agora os totais marginais, né? Tirar os valores. Então, como é que eu pego? O total da linha, 22, vezes o total da coluna, 21, e divido pelo total geral, 38. Faço isso para cada uma dessas casinhas, né? Nessa segunda casa, 17 vezes 22, dividido por 38, e assim por diante. Né? Encontro os valores. Aqui eu fiz 17, deu 12,15, aqui 9,8, 8,8, 7,1. Então tem os valores esperados e tem os valores observados. Então já posso colocar aqui nessa fórmula. Colocando nessa fórmula, eu vou encontrar, né? Voltando aqui, colocando os valores observados, os valores esperados. Então vou colocar naquela fórmula ali. Então 15, que é o valor esperado, menos o valor
valor observado, 15, menos o valor esperado, 12,15, né, 12,16 aqui arredondando, elevado ao quadrado dividido pelo valor esperado. Então, nessa segunda casa aqui, 6 observado, menos 8,84, dividido por 8,84, elevado ao quadrado aqui em cima. 7 menos 9,84 elevado ao quadrado, dividido por 9,84, e assim por diante. Eu tenho todos os valores, vou encontrar o meu valor aqui quadrado, certo? Que deu 3,527, tá bom? Para esse exemplo. Então, seguindo aqui, voltando àquela fórmula do coeficiente de contingência modificado, né? Nós já temos o valor, o K, que é o mínimo, ou seja, neste caso aqui, nós temos o K é o mínimo entre o número de linhas. Você lembra lá, o número de linhas a gente tinha número de categorias ali, nós tínhamos sim e não, certo? E no outro ansioso, sim e não, número de colunas. Então, é o mínimo entre 2 e 2. Ambos são 2, no caso é 2. Né? O K aqui é 2. O tamanho da minha amostra, que são 38, né? A soma total lá é 38. Também vou precisar daqui na fórmula, que tem esse Nzinho. E o Q quadrado que eu calculei que deu 3,527. Né? Substituindo os valores, o K por 2, o N por 38 e o Q quadrado por 3,527, eu encontro 0,4151. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa associação é moderada. Certo? Não deu uma associação forte nem fraca, deu uma moderada ali no meio. Né? É isso, é bastante simples. Então, como que serão os resultados? Como que a gente vai qualificar aqui os resultados? Né? Quando for 0, eu vou considerar associação nula. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de associação nula. Se, por exemplo, os fumantes... metade dos fumantes fossem ansiosos, metade dos afumantes fossem não ansiosos, e a mesma coisa acontecesse com os não fumantes, ou seja, metade não ansioso e metade ansioso, ou seja, parece nesse caso aqui, nessa tabela de contingência aqui hipotética, né, também com 38 pessoas, não tem associação absolutamente nenhuma entre fumantes e ansiedade. Tá? Nessa tabela hipotética aqui. Se você pegar esse cálculo aqui, fica até um trabalhinho para vocês aí. Pegue essa tabelinha aqui e calcule o coeficiente de contingência modificado para vocês verem como vai dar 0. Né? E aí entre 0 e 0,3 vai ser fraca, 0,7 e 0,3, 0,7 moderada, acima de 0,7 forte, e se for 1 é perfeita. Né? Aqui eu peguei um exemplo de perfeito. Então, por exemplo, todos os fumantes são ansiosos e todos os não fumantes são não ansiosos. Né? Então, 0 aqui. Então, essa associação aqui, por exemplo, seria perfeita. Ou se ela tivesse até o contrário, por exemplo, todos os fumantes fossem não ansiosos e todos os não fumantes fossem ansiosos, também daria. Ou seja, se uma das diagonais aqui fosse 0, 0, a associação vai ser perfeita.